Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias, olha, bem transformadoras e, por que não dizer, polêmicas de um dos grandes pensadores da educação no Brasil, Pedro Demo. Então se prepara para a gente questionar juntos praticamente tudo que a gente acha que sabe sobre ensinar e aprender. E para começar, a pergunta que está bem no coração da obra do Demo é essa aí. O modelo de escola que a gente conhece hoje, ele ainda faz algum sentido? É uma provocação, né? E uma que força a gente a encarar uma realidade que, vamos combinar, é bem desconfortável. Essa citação é forte. Ela resume de uma forma brutal o diagnóstico que o Demo faz. Ele chama isso de aula copiada, sabe? Aquele ciclo vicioso onde o conteúdo é só passado para frente, copiado, sem nenhuma reflexão de verdade. É uma crítica bem dura a um sistema que talvez soe familiar para muita gente. Um sistema que pode acabar esvaziando todo o propósito da educação. Ok, se o problema é esse, qual seria a saída? Bom, o primeiro pilar da proposta do Demo é uma virada de chave radical: educar pela pesquisa. E não é a pesquisa como uma atividade extra, lá no fim do bimestre. É a pesquisa como o princípio que organiza o processo inteiro. E o mais interessante aqui é como ele redefine o que é pesquisar. Dá uma olhada na tela. Não é sobre aquela imagem do cientista no laboratório, sabe? É sobre uma atitude, um ciclo contínuo de questionar, de conectar as ideias e de reconstruir aquilo que a gente sabe. É, no fundo, uma postura para a vida. E essa ilustração aqui, nossa, ela mostra a mudança de um jeito perfeito. De um lado, no modelo tradicional, o aluno é visto quase como um recipiente passivo onde o conteúdo é despejado. Já do outro lado, na visão do Demo, o aluno se torna um coautor, alguém que constrói o conhecimento junto. A diferença é gigantesca, de passividade para protagonismo. Agora, se educar é pesquisar, e pesquisar, no fundo, é questionar, então o segundo pilar é uma consequência bem natural disso tudo. Pensar é questionar. Para o Pedro Demo, uma coisa simplesmente não existe sem a outra. Então, o que significa saber pensar de verdade? Definitivamente não é só decorar um monte de fatos. É a habilidade de olhar para uma informação, conseguir sacar o que é realmente importante ali, conectar os pontos e, talvez o principal, saber fazer as perguntas certas. Sabe, aquelas perguntas que abrem portas e levam a gente para lugares novos. Essa imagem aqui diz tudo, né? O modelo tradicional à esquerda é focado em treinar para dar a resposta certa. É quase um jogo de adivinhação. Já a proposta do Demo à direita é sobre educar para fazer a pergunta certa. A meta muda completamente, de ter a resposta para saber perguntar. E tudo isso nos leva ao terceiro pilar, que é talvez o mais radical de todos na filosofia do Demo. A ideia de que a gente só aprende de verdade quando se torna autor do nosso próprio conhecimento. Mas o que quer dizer aprender como autor? É simples, na verdade. É parar de ser só um consumidor de informação para se tornar um produtor. É quando a gente cria o nosso próprio entendimento em vez de só ficar repetindo o que está no livro ou o que o professor falou. É a diferença fundamental entre copiar e criar. O Demo tem uma frase forte que diz que a aprendizagem não provém de aula. Mas calma, o que ele quer dizer com isso? Que a aula é o ponto de partida, a faísca. O aprendizado de verdade, aquele que fica, acontece aqui dentro, na cabeça do estudante. É o esforço de pesquisar, de conectar, de construir. É esse trabalho intelectual que realmente ensina. Bom, com uma proposta dessas, é claro que os papéis tradicionais que a gente conhece viram de cabeça para baixo. A sala de aula, o professor, o aluno, tudo precisa ser completamente repensado, reconfigurado. A reconfiguração é total mesmo. O professor, ele sai do centro do palco e vira um orientador, um mediador de projetos. E o aluno, por sua vez, sai da plateia e se torna o verdadeiro protagonista. A sala de aula deixa de ser um auditório para virar uma oficina de ideias. Ok, tudo isso soa incrível, transformador, certo? Mas aí vem a grande questão. Como é que a gente tira essa teoria do papel? Porque, vamos ser honestos, na prática, o desafio de implementar isso é gigantesco. E esse quadro aqui amarra tudo de um jeito brilhante. Reparem como a proposta-chave de cada uma das obras dele aponta sempre para a mesma direção. Inserir a pesquisa, formar pessoas que perguntam, organizar atividades onde o aluno é o autor. A mensagem é muito consistente e clara. A gente precisa superar a instrução para chegar na autoria.
E as barreiras para essa mudança são muito reais. É a falta de recurso, a pressão das provas padronizadas, os currículos super rígidos e talvez o maior de todos os obstáculos, a nossa própria cultura, que está tão acostumado com o modelo antigo. Mudar isso tudo não é nem um pouco simples e com certeza não é rápido. No fim das contas, a provocação de Pedro Demo leva a gente a essa pergunta essencial. Em um mundo que não para de mudar, qual é o verdadeiro papel da escola? É dar um mapa com todas as respostas prontas? Ou é nos dar uma bússola e ensinar a fazer as perguntas poderosas que vão nos ajudar a encontrar nosso próprio caminho? A resposta para essa pergunta, no fundo, define o futuro da educação.